Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida e que o Espírito Santo esteja sobre você, iluminando, guiando e fortalecendo todos os seus caminhos. Irmãos, hoje nós falaremos um pouco de Noé, um homem que, apesar de viver em meio a um caos de pecado, ainda pôde ser uma bênção para a sua família e para o mundo. Vamos fazer a leitura do texto de Gênesis, capítulo 7, o verso de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. A história de Noé começa a ser relatada na Bíblia a partir do capítulo 6 de Gênesis. Noé viveu em uma época em que os homens estavam vivendo totalmente para si mesmos. Os homens não buscavam a Deus, fugiam da presença de Deus, não queriam saber do que Deus poderia oferecer, mas procuravam a grandeza, o poder pelas suas próprias mãos e força. O Senhor Deus, quando olhou para a terra, viu que o desígnio do coração do homem era continuamente mau na época de Noé. E isto não de um ou outro, mas todos os homens tinham um coração mau, longe, dominado pelas suas ganâncias e pecados. Mas o coração de Noé era um coração diferente entre os seus contemporâneos. Lá no verso de 9 do capítulo 6 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Entre uma sociedade que todos se afastavam de Deus, Noé andava com Deus. Noé tinha um relacionamento próximo com Deus. Noé, ele era um homem justo. Ele era um homem que, onde todos buscavam a injustiça, ele procurava fazer aquilo que era certo, fazer aquilo que agradava a Deus. Não queria levar vantagem sobre outras pessoas. Ele era um homem justo e íntegro, alguém que era completo em suas virtudes, alguém que era observado principalmente por Deus e não se achava nele nenhuma falta. Era essa a vida de Noé. É claro que Noé não era uma pessoa perfeita. Todos nós, desde o pecado que entrou no mundo, todos nós somos pecadores. Mas quando se fala que Noé não se achava falta, como eu disse, é que não havia nenhuma falta grave. Vemos que na época de Noé era comum os homens terem várias mulheres para terem famílias grandes, filhos fortes, e esses filhos serviriam para ele como um exército. Noé, nesta época, ele tinha uma esposa. Ele seguiu o padrão que Deus estabeleceu na criação, da monogamia. O que nós observamos é que Noé não se deixou corromper por qualquer outra coisa. Ele se continuou firme nos propósitos de Deus, fazendo a vontade de Deus, mesmo com uma geração má. Ele era justo quando todos eram injustos. Ele era íntegro quando todos os outros eram pecadores e devassos. Noé era alguém que buscava os mandamentos de Deus quando todos se desviavam dele. É claro que poderiam falar para Noé: deixa de ser um bobo, de seguir esses mandamentos. O que vai acontecer? Mas veio o julgamento. E quando veio o julgamento para aquele povo, Noé estava com Deus. Deus falou para Noé que destruiria a terra por causa da sua maldade.
Deus não queria mais observar a maldade dos homens, mas Deus queria causar uma transformação. E para essa transformação ocorrer, Deus chamou Noé. É interessante também nós observarmos lá no capítulo 6 que fala que Noé, lá no verso 8, fala que Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Noé era um homem justo, íntegro, andava com Deus. Noé foi escolhido para ser salvo do meio daquela geração. Por quê? Porque ele foi agraciado por Deus. Deus o abençoou, Deus o amou. Nós não podemos colocar os méritos aqui em Noé, mas devemos colocar os méritos na graça de Deus. Deus foi gracioso, Deus foi amoroso, Deus agiu na vida de Noé para que ele fosse alguém especial, alguém que pudesse ser uma bênção no meio dos seus contemporâneos. Deus deu a Noé o modelo como queria que fosse construída uma arca, e lembrando que naquela época não havia chuva, e Noé teve que enviar a seguinte mensagem para os seus contemporâneos: que viria uma grande chuva que destruiria toda aquela geração. É claro que muitos zombaram de Noé, acharam que a sua mensagem era loucura. Onde já se viu acontecer algo dessa magnitude? E quando mais eles viram Noé construindo uma grande arca, imagino o quanto de zombaria não poderia ter ocorrido na vida de Noé. Como que zombavam de Noé, dos seus filhos, da sua esposa, toda a família sendo perseguida, sendo zombada, sendo humilhada, por causa daquela construção enorme que estava sendo feita. Mas aconteceu que no dia que Deus determinou que chovesse, a chuva começou a cair. E ali, naquele dia que a chuva estava caindo, não houve mais ninguém que zombasse de Noé. Pelo contrário, todos queriam estar no mesmo lugar que Noé estava. Fico pensando, irmãos, que hoje muitos também zombam de nós por causa da pregação do Evangelho. Hoje as pessoas acham que é ridículo falar de Jesus Cristo, falar de pureza sexual, falar de uma vida próxima com Deus, de uma vida que não busque os prazeres do mundo, mas se contenta com os prazeres espirituais que vêm da parte do Senhor. Nós nos preservarmos nesta vida para a glória. Muitos zombam de nós, muitos falam: olha, isso é para velhos, isso é para pessoas que talvez tenham um parafuso a menos. É isso que falam. Mas nós que sabemos e reconhecemos da grandeza de Deus, nós que sabemos em quem temos crido, não nos deixamos esmorecer por causa das falácias do mundo, mas nós permanecemos firmes, esperando o dia do Senhor. Porque no dia do Senhor acontecerá igual nos dias de Noé: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No dia que o Senhor voltar, eles todos confessarão. Hoje, aqueles que zombam confessarão que Jesus é o Senhor, não para a salvação, mas para um arrependimento e para confirmarem assim a sua condenação. Noé foi um homem justo, íntegro, andou com Deus, obedeceu a Deus em meio ao caos. E isto serviu para que ele pudesse salvar a sua família. A sua família toda foi salva do grande dilúvio. E o mundo, a partir de Noé, foi abençoado. Nós vemos que a partir de Noé, Deus fez uma aliança, no qual prometeu não mais destruir a terra por meio das águas. E fez um grande sinal, que é o arco-íris, e colocou no céu. Depois de cada chuva,
nós vemos o grande sinal de Deus, a marca da aliança com Noé, e temos a certeza de que não mais seremos destruídos pela água, mas um dia o Senhor retornará para buscar os seus e levá-los também para a glória eterna. Irmãos, a história de Noé nos ensina que se nós obedecermos a Deus, nós cuidaremos e protegeremos da nossa família e também fortaleceremos e abençoaremos todo mundo ao nosso redor. Que Deus esteja nos abençoando e fazendo-nos um pouco mais como Noé, que apesar das suas fraquezas e defeitos, andou com Deus, agradou ao Senhor, salvou e cuidou da sua família e também foi um motivo de bênção para toda a humanidade. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos pelo exemplo de Noé, que está registrado na Tua Santa Escritura. Um homem que viveu de maneira íntegra, santa, justa, em meio aos seus contemporâneos. E que, pelo seu viver, pôde proteger a sua família e ser bênção para todo mundo. Que nós também, Senhor, possamos viver igual ao Teu servo Noé. E também sermos protetores dos nossos lares e abençoadores para as pessoas que estão ao nosso redor. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.